sobre a Casa Espírita Escola do Espírito. Boa tarde, irmãos. É sempre com muita alegria que retornamos à casa de Oswaldo Cruz. Oportunidade da tarefa, do estudo, e como disse a própria leitura hoje, demonstra claramente a importância da utilização do tempo, que é restrito e não tão extenso assim na vida de cada um de nós. E importante faça uma reflexão acerca desta página lida e que vem colaborar com a matéria que temos hoje para o nosso estudo desta tarde. O Mestre Jesus, por um determinado tempo, ele estava instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro. Já era noitinha, o luar prateado já demonstrava que estávamos em plena noite, colaborando com um céu estrelado. E o mestre, tomando dos escritos sagrados, e como se quisesse imprimir um novo ritmo à palestra que se desenvolvia naquela casa, ele falou com bondade para a assistência e em especial para Simão Pedro quando lhe perguntou: Simão, que faz o pescador se dirige para o mercado com os frutos daquele dia? Simão Pedro olhou para ele um pouco intrigado e disse o seguinte: Mestre, naturalmente nós escolhemos os melhores peixes para oferecer no mercado, porque ninguém compra os resíduos, ou seja, as sobras. E Jesus então se voltou para Pedro novamente e perguntou: e o oleiro? O que ele faz para atender à tarefa a que se propõe? Então Simão Pedro sorriu e respondeu: certamente, Senhor, modela o barco, imprimindo-lhe a forma que deseja que ofereça com o trabalho. O amigo celeste relanceou o olhar por toda a assistência, eram poucos naquele momento, e perguntou a Pedro sem falar: o que fez, o que trabalha com a madeira para que ela atinja os objetivos a que ele se propõe? Então Pedro disse que naturalmente ele vai trabalhar com o serrote, com o enxó, com o martelo, é que ele possa dar forma àquilo a que ele se propôs. Jesus, ele parou por um tempo e disse: assim também é o lar neste mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. E acentuou: se o negociante se na mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se afeiçoe?
essas telhas que nos acolhem. Se não aprendermos a viver em paz entre eles, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, o respeitar o Pai que nos parece tão distante. E continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre com seu olhar humilde e lúcido e murmurou timidamente: Mestre, seja como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos sagrados e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então observemos o quanto a página inicial tem a ver com essa história, digamos assim. Ela está contida no livro Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier. E é a primeira lição deste livro, o Evangelho no Lar. O tema da palestra de hoje é Centro Espírito, Escola do Espírito. O que será o Centro Espírita, a Casa Espírita, o Grupo Espírito, a instituição espírita para cada um de nós? Será que nós temos uma visão, um conceito do que representa realmente o Centro Espírita? Que faz o Centro Espírita, como escola, ser diferente em relação a tudo aquilo que a vida proporciona a cada um de nós? O objetivo principal da doutrina espírita é divulgar o Evangelho de Jesus, interpretando os fatos à luz do Espírito. Olha o que diz a página: que nós vamos ter pouco tempo neste envoltório material. Então, esse pouco tempo precisa ser muito bem estudado, preparado, considerado, para levar em conta que nós temos pouco tempo para oportunizarmos as benesses que o ensino do Espírito, através da doutrina dos Espíritos, oferece a cada um de nós. O Centro Espírita é uma escola de formação espiritual e moral. Essa definição não é nada mais, nada menos do que um documento chamado Orientação ao Centro Espírita,
do ano de 1980, editado pela Federação Espírita Brasileira. Daí nós podemos deduzir que também é de opinião geral a convicção de que o centro espírita deva ser uma escola. Escola no sentido de instituição que transmite ensinamentos. Ou seja, é uma instituição destinada a educar, a formar e edificar almas, tendo por endereço pedagógico, como educando, todos os seus trabalhadores e frequentadores. O centro espírita, exercendo esta função básica de escola, leva o homem a trabalhar o seu mundo, a sua existência espiritual, através do autodescobrimento, do descobrimento dele próprio, dele mesmo, da reflexão, do esforço e desse modo a descobrir que ele, o homem, a criatura, é o principal e primeiro objetivo do processo educativo que é desenvolvido dentro das congregações, dentro dos templos espíritas. O livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, consta a seguinte orientação, exarada há centenas de anos antes de Cristo. Diz: instruir o menino no caminho que é para ele, para que quando envelhecer não se desviar dele. Por isso Jesus instituiu o culto do Evangelho no lar, que é a nossa primeira escola, e é onde precisamos instruir não só os pequeninos, mas a nós mesmos através do estudo, como aqueles que estão conosco sob aquele teto. Mais à frente, bem mais à frente, Jesus disse o seguinte, conforme o registro de Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, Jesus dizendo, aprendei de mim que sou humilde de coração. Essas admoestações, esses ensinamentos, apesar de ditos há tanto tempo, permanecem tão atuais quanto há centenas de anos passados. Porque necessariamente os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que nos são transferidos de geração após geração, são atualíssimos para os dias que vivemos. Agora, como é que nós podemos perceber a importância e o cumprimento dessas orientações? Quando a criatura humana, o homem, a mulher, o jovem, a criança, começa a criar hábitos, modificando o próprio comportamento, estimulado que é pelos estudos, pelos ensinamentos recebidos, que são adquiridos através das oportunidades que cada casa espírita oferece. E se não oferece, deveria oferecer. É normal, é fácil de entender, que todos nós temos o desejo de fazer com aquelas pessoas das quais nós gostamos também usufruam daquilo que nós acreditamos. E não é uma fé cega, é uma fé pautada na reflexão, no estudo profundo, para que possamos chegar nesse patamar de enfrentarmos todas as adversidades. Porque nós não temos que defender propriamente o nosso corpo físico.
e sim o nosso espírito, que é imortal. Antes de mais nada, nós somos espíritos, no momento encarnados nessa situação. Esbelta, né, Thelma? Mas Deus sabe como. Assim sendo, o Centro Espírita é uma escola como nos componentes, e dessa forma, por ser uma escola, como é que cada um de nós se comporta como aluno? Qual é o grau de aproveitamento de cada um de nós nessa escola? A escola comum, a escola estadual, a escola municipal, a escola particular, essa e aquela, elas têm os seus programas de ensino, que nós chamamos de conteúdos. E esses conteúdos são desenvolvidos e aplicados aos alunos durante o ano letivo, para que depois, do seu término, aprovados, como normalmente acontece, ele devolve o aluno à sociedade. Alguém aqui já recebeu diploma de espírita? Não, nem vai receber. Porque no centro espírita, na instituição espírita, não é assim. Nós não temos anel de grau, nós não temos título de doutor, porque o acesso ao ensinamento da doutrina espírita, através dos ensinamentos de Jesus, é proporcionado a cada um de nós. Precisamos ser diligentes, firmes no propósito, não desanimarmos, não desistirmos, não fazer como muitos que dizem: tem outra encarnação, então eu vou esperar a próxima. Mas não pode, não deve ser assim. Porque a partir do momento que nós temos mesmo que pequenos conhecimentos acerca dos ensinamentos de Jesus, aquilo que produzirmos será cobrado à frente. Assim sendo, o Centro Espírita, não procedendo dessa maneira, porque ele tem o objetivo de despertar para o aperfeiçoamento do espírito imortal. Então não existe diploma, não existe anel, não existe colação de grau e assim por diante. Se ela visa a evangelização do ser, é importante que isso já comece desde os primeiros momentos de vida, como muitos ainda assim falam. Mas já no ventre materno, a criança já deve começar a receber aquelas intuições do que é bom, do que é correto, do que é valioso perante o Criador. No Livro dos Espíritos, na questão 383, o que eu fiz? Está aqui. Na questão 383, ela nos esclarece bem, de maneira bem fácil, esse propósito do ensinamento da doutrina na mais tenra idade. Por quê? Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E a resposta que ele recebeu: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito. Durante este período, é mais acessível às impressões que recebem e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo.
Esse livro aqui, essa tradução, não traz uma nota no pé da página, mostrando que essa, entre aspas, obrigação também incide sobre os evangelizadores, sobre os professores, que normalmente têm sob a sua direção um sem número de crianças. Não de espíritos novinhos, porque muitos deles até são, às vezes, mais velhos, digamos assim, do que aquele que tem, entre aspas, naquele momento, o poder de ensinar, de transmitir conhecimento. Então, esta é a importância da reencarnação para os espíritos. Porque desde pequenininho eles se mostram mais acessíveis à orientação do pai, da mãe, dos professores, dos evangelizadores e assim por diante. E na questão 385, a pergunta sugere uma reflexão muito maior, porque diz o seguinte: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E a resposta é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. E a resposta é muito grande e a gente não tem como considerar agora nesse curto período de tempo. Mostrando, inclusive, que quando o jovem, quando a criança resolve, entre aspas, desobedecer, se estar de maneira não em acordo com as normas da vida, é necessário que se reprima. Está escrito assim. E reprimir significa proibir, agir. Nós temos um exemplo bem clássico disso no livro Missionários, aliás, Os Mensageiros, psicografia de Francisco Xavier, através do espírito André Luiz. É no capítulo 36, Os Mensageiros, capítulo 36. O título desse capítulo é Mãe e Filhos. Ali a dona Isabel começa com o culto do evangelho no lar, de acordo com aquele planejamento que todos nós fazemos. E ela é viúva, tem 5 filhos, 4 meninas e um menino. Nós vamos nos reportar apenas ao Joãozinho. Joãozinho era muito rebelde. Ele destoava totalmente das 4 meninas. E a mãe tinha dificuldade de trabalhar aquele espírito. Durante o estudo para o qual ele estava ali convidado, obrigado, ele se mostrava arredio, desinteressado, do tipo, né? Enquanto a mãe falava, ele estava olhando para cima. E num determinado momento, ele criou um pouco de coragem e fez perguntas complicadas para a mãe. Mas a mãe, instruída pelos espíritos superiores, foi colocando para ele de maneira amorosa a ideia que transmite o espiritismo para aquela situação que ele estava reportando. E ele depois, talvez não achando que iria resolver de outra forma aquilo que ele desejava, ele perguntou: mãe, por que nós não alugamos essa sala para o seu fulano? Porque ele me propôs perguntar isso à senhora para fazer aqui um depósito de móveis. E a mãe lhe disse: olha, Joãozinho, esse local foi escolhido pelo seu pai para que oferecêssemos às pessoas a oportunidade de estudo. Então, entre aspas, esse local é um lugar sagrado.
E ele continuou a argumentar, e depois das respostas da mãe, ele não se conteve e falou assim: e se eu não aceitar? Então ela virou para ele e disse: olha, eu terei que fazer com que você obedeça enquanto estiver sob as minhas orientações. Mais tarde, quando você puder trabalhar, juntar o seu dinheiro e quiser construir as suas casas para alugar, para fazer o que você bem deseja, tudo bem. Mas por enquanto eu tenho obrigação de trabalhar, no caso, o seu espírito, porque assim Deus colocou na minha mão. Então os textos aqui considerados, como Provérbios, etc., nos mostram claramente que desde a mais tenra infância precisamos trazer os nossos filhos sob a orientação daquilo que Jesus nos ensinou e que a doutrina dos Espíritos tão fortemente relata. Para que se chegue a essas conclusões, a essa maneira firme de agir, é necessário que o homem, que a mulher, que o jovem, que a criança, exercite em si mesmo os conhecimentos adquiridos. Quando nós nos inscrevemos num curso que a casa oferece, e as casas espíritas oferecem, nós precisamos trazer o compromisso com seriedade. Não é pensar que a novela está no último capítulo hoje, então vou ficar em casa para assistir a Olimpíada, e o jogo de futebol, a festinha do vizinho, etc. Nós devemos colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. E nos acostumarmos a isso. E trabalharmos para que isso aconteça sempre. Assim sendo, esse processo educativo através da escola do espírito faz com que o centro espírito deixe de ser um lugar simplesmente onde vamos buscar ou pedir alguma coisa, mas um lugar onde nós vamos adquirir hábitos novos e dessa forma reconstruir a nossa vida. O templo espírita, a casa espírita, não é uma casa de oração com rituais, com cantos, lugar onde exercemos o compromisso da semana. Olha, hoje, a partir de hoje, quando eu encerrar a palestra, eu já estou legal, já estou de boa, porque vim e cumpri essa minha parte. Nós não temos que cumprir a nossa parte, nos desobrigando da religiosidade. Religioso é aquele que possui uma crença religiosa, seja ela qual for. E não basta apenas acharmos que por frequentarmos uma reunião pública, frequentarmos um grupo de estudos, fazer a campanha do quilo, ajudar no bazar, etc, 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 nós já estamos, olha, legais. Nós precisamos ir muito além dessas coisas para que possamos, dessa forma, atingirmos os objetivos a que nós mesmos devemos nos propor. Assim sendo, essa simples, breve declaração de que o Centro Espírita é uma escola de formação espiritual e moral deve nos levar ao maior empenho possível para aproveitar da melhor maneira possível essas poucas horas que nós temos nesta encarnação. E que não é a primeira, não é a 10ª, não é a 50ª, mas alguns milhares de oportunidades que já usufruímos. Estamos aqui por quê? Ainda porque num planeta de expiação e provas.
porque não fizemos o dever de casa, como devia. Certamente estamos muito melhores do que antes, com certeza. Emmanuel, ele detalha essa definição de que o centro espírita é uma escola para trabalhar o espírito imortal, quando ele disse o seguinte: o centro espírita, Emmanuel que falou, o centro espírita é uma escola onde podemos aprender a ensinar, plantar o bem, recolher-lhes as graças, aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Essa conceituação de Emmanuel, que foi publicada no Correio do Quilo, no ano 2000, no mês de julho, o número 110 da publicação. Ela contém 7 elementos que nós vamos tentar, nesse tempo que nos resta, trazer para vocês, para cada um de nós, para mim mesmo, meu ouvido é o mais próximo, acerca desse conceito que Emmanuel nos trouxe. O primeiro elemento diz: o centro espírita é uma escola. Essa afirmação é categórica. Escola subentende-se por um estabelecimento de ensino. Se o centro espírita, se a casa espírita não se constituir como uma escola, a exemplo de escolas comuns, professores, alunos e etc., ela deixará de corresponder a essa definição de Emmanuel. Perderá a sua identidade como centro espírita. O segundo elemento do conceito de Emmanuel diz o seguinte: onde podemos aprender a ensinar. Isso indica um método. Qual é a ciência que nos ensina a ensinar? É a pedagogia. Assim sendo, precisamos de um complemento que é a didática. E concluímos que, numa casa espírita, tanto os educadores devem se qualificar, devem se reciclar, pelo menos com os rudimentos essenciais da ciência que aplica, que no caso é a pedagogia, e da técnica que usam, que é a didática. Se não fizermos isso, fica complicado. Eu não posso pescar alguém na assistência e falar: irmão, irmã, fica com aquela turma de evangelização hoje, porque houve um problema de última hora, a evangelizadora não pôde. Como que a pessoa vai para lá? Se ela não trabalhou esse estudo, essa importância da construção de uma turma, didaticamente falando, para que possa verdadeiramente aprender, estudar e utilizar. Assim sendo, nós só podemos aprender a ensinar se seguirmos um método. O terceiro elemento da frase diz, a gente vai acrescentar a palavra, aprender a plantar o bem. Aprender a ensinar e ensinar a plantar o bem. Isso exprime um currículo, que é o conjunto de matérias que constitui um determinado curso. Esse plantar o bem é a prática que deveria estar contida nos centros espíritas. Todas as suas atividades, todas as nossas atividades na casa espírita deverão ser regidas pelo exercício do bem.
E esse exercício do bem não significa apenas trazermos 1 quilo e colocarmos 1 quilo de alimento e colocarmos lá naquela caixa na entrada da casa espírita. Ou oferecer alguma coisa quando alguém nos bate a porta. Mas é necessário que nós façamos isso com uma outra motivação, com outro tipo de motivação. Assim, esse plantar o bem se constitui no principal objetivo da doutrina espírita. O 4º elemento, aprender a recolher as graças, ou seja, aquilo que nós praticamos. Como é que nós vamos recolher essas graças, conforme aqui colocado por Emmanuel? Isso define a alegria, a satisfação do espírito pelo benefício que pôde produzir com aquela sua ação, para que ele tenha forças, para que ele tenha ânimo de poder continuar. Já viram a criança na escola comum, quando aprende uma determinada matéria, a felicidade com que eles ficam, com que chegam em casa quando a mãe pergunta? Né? Antigamente perguntavam, né? Agora não sei como é que está a coisa, que eu estou meio afastado. Mas o que você aprendeu hoje na escola? Ah, eu aprendi isso assim, e demonstra lá para a mãe, na maior felicidade. Então, quando nós percebemos que aquilo que fizemos, aquilo que fazemos de bom, de benéfico para uma pessoa, e que às vezes a pessoa, nós não precisamos desse reconhecimento, evidentemente, mas quando a pessoa se manifesta feliz por ter atingido aquele benefício, nós também ficamos felizes. E isso faz com que nós temos uma alegria e a vontade de continuar nesse propósito. O 5º elemento diz aprender a aperfeiçoar os outros. Esses outros aqui colocados entre parênteses. Significa que esse elemento, aprender a aperfeiçoar os outros, revela e está evidente que tanto do educador como do agente, que é o agente aperfeiçoador, quanto do educando, aquele que recebe a orientação, se aparece para nós como os outros, ou seja, o objetivo aperfeiçoável. Então isso faz com que nós, cada vez mais, quando percebemos o progresso do nosso irmão na senda do bem, mais alegria nos traz, pelo prazer, pela satisfação de estarmos cumprindo com aquele desígnio que recebemos. Esse 5º elemento, né, que é aprender a aperfeiçoar os outros, também renova e reforça a análise do 2º elemento, que é aprender a ensinar. E isso no tocante à necessidade de método pedagógico. E aprender a aperfeiçoar os outros é a missão fundamental da educação. Agora, reflitamos, cada um de nós. Será que alguém pode aperfeiçoar o próximo se ele não sabe ou não aprendeu como proceder? Então fica difícil. Daí a necessidade do trabalhador espírita buscar todos os meios possíveis de se aperfeiçoar no ensino, na dedicação àquele trabalho que faz. E existe as mais variadas formas de trabalho dentro da casa espírita. Nem sempre nos adequamos a uma determinada tarefa. Nem sempre somos felizes numa determinada função, trabalho dentro da casa espírita. Mas existem inúmeras oportunidades que nos são oferecidas para que isso possa e venha a acontecer.
Assim, ninguém poderá aperfeiçoar o próximo se ele ainda não sabe e se não conhece como fazer isso. O sexto elemento, aprender, eu aprender, você aprender a aprimorarmos-nos. Eu preciso aprender a me aprimorar. Nós precisamos disso, para que a nossa vida possa fluir de maneira mais alegre, mais feliz, pelo cumprimento daquilo a que nos objetivamos. O autoaprimoramento espiritual é a principal finalidade e razão de ser do Centro Espírita. Porque lutamos para que as pessoas possam ser aprimoradas. Nós lutamos com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, para que também nos aprimoremos. Então é importante que o nosso esforço seja diligente, seja consistente, seja buscado a cada minuto da nossa vida enquanto nessa encarnação. O sétimo elemento diz: aprimorarmos-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Ou seja, isso define o fim supremo da educação, que é Deus. Nos aprimorarmos e aperfeiçoarmos os outros na senda eterna. Através desse comportamento, nós poderemos com certeza estar e nos considerar naquele caminho ideal. Não é ainda neste planeta reentrando numa situação especial, que é um planeta de regeneração. No capítulo 18 de A Gênese, os tempos são chegados. Estão claras as orientações e instruções dos espíritos superiores acerca desses dias. Não vai haver um abrir e piscar de olhos para estarmos num planeta de regeneração. É algo que acontece gradativamente. E é preciso que estejamos atentos sobre todos os sentidos, para que nós não venhamos a perder a oportunidade de continuar nesse progresso. Não nos esqueçamos que Jesus disse que muitos são convidados e poucos são escolhidos. Não que ele vá escolher um, por seu bel prazer, mas a escolha é feita por nós mesmos. O convite precisa ser aceito por nós e não pelo outro, que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Deus, portanto, é o fim supremo e último da educação espírita. Ele é o centro infinito de atração das almas que dele vão se aproximando. Como é que nós vamos nos aproximando do Criador, de Deus? Através do aperfeiçoamento progressivo das nossas formas. É progressivo, é até lento, digamos assim. Mas precisamos usar de todos os meios possíveis que a própria doutrina nos oferece para que atinjamos esses objetivos especiais. Assim, essas instituições espíritas, no caso aqui estamos trabalhando e tratando com o termo centro espírita, elas se legitimam, se credenciam perante a doutrina espírita pelos resultados educativos que oferecem, que proporciona àqueles que vêm ao centro espírita em busca de ajuda, não a ajuda material, mas sim a ajuda espiritual. A escola convencional, conforme já dissemos, ela não pode dizer que ensinou os seus alunos se esses alunos não aprenderam. Da mesma forma, o centro espírita
não pode estar afirmando que seus filiados estão preparados se esses não sentem o desejo de abraçar a causa do Cristo. Por isso, o centro espírita não pode ser tomado simplesmente como um lugar onde são atendidos os espíritos desencarnados, onde se administra a caridade dativa. Eu venho aqui, pego uma cesta de alimentos, roupa, calçado e vou para casa e está tudo bem. Fiz a minha parte. Estamos redondamente enganados. Pelo contrário, poderemos até estar nos comprometendo. Também a casa espírita não é um lugar simplesmente onde eu vou tomar água fluidificada. Aí eu vou lá na casa espírita hoje porque tem água fluidificada. Não é só por causa disso. Onde se aplicam os passos, é preciso tomar um passe. E espero que o passista seja um passista forte. Muita gente pensa assim. Vai continuar capinando sentado. Porque não é dessa forma que nós atingimos os objetivos a que nós devemos nos propor. É claro que auxiliar o irmão que necessita, a água fluidificada, o passe, o atendimento aos espíritos encarnados, são situações altamente relevantes. Não é questão agora de acabar com a associação, com o cargo, com o trabalho de fornecer cesta básica. Ah, não, agora a partir de hoje não tem mais água fluidificada, a partir de hoje não tem mais passe, a partir de hoje nós não vamos mais fazer as reuniões mediúnicas. Não, é necessário que isso aconteça. O problema é que precisamos trabalhar isso de maneira mais concreta para que verdadeiramente possamos auxiliar. Todas essas atividades devem ser associadas dentro de um programa educativo e com processos pedagógicos, com meios de poder-se ensinar, de transmitir esses conhecimentos que são adequados a tipos variados de ação. A Revista Espírita de julho de 1866 traz muitas orientações sobre isso. Julho de 1866, a Revista Espírita. Assim, o pão educação, o agasalho educação, o medicamento educação, o passe educação, e etc, 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 necessita-se que cada uma dessa ação esteja agregada ao problema da educação, do entendimento do que está sendo feito, por que está sendo feito, para que a pessoa verdadeiramente consiga mudar o seu procedimento, a sua conduta, para que se venha a adequar aquilo que a doutrina espírita verdadeiramente ensina. Assim sendo, passam os centros espíritas a se elevarem ao padrão e nível das agências clássicas, como o lar, o templo, igreja, a escola convencional, para que possam atingir a extensão elevada, superior, de verdadeiras escolas de formação espiritual. Que colaboremos com isso, que procedamos da maneira correta, firme, de utilizar todas as oportunidades que nos são oferecidas. Quando a gente pega o boletim informativo da casa, a gente vê um número muito grande de estudos a que todos são convidados. E o que estamos fazendo?
O que estamos fazendo do nosso tempo, das nossas horas vagas, dos nossos dias, das nossas horas, dos nossos momentos. Hoje estamos aqui. E disse na parábola: nesta noite virão pedir a tua alma. E aí? Como se diz, como é que eu fico? Não vou ficar bem se eu não estiver utilizando de todas as oportunidades que nos é oferecida, que nos são oferecidas dentro da casa espírita, não importa qual seja ela, a denominação, mas se ela está seguindo esses parâmetros, essas orientações, estamos certos de que nós precisamos nos abraçar, nos congregar, nos juntar num único objetivo, que é o progresso espiritual, porque o corpo físico, em 3 tempos, some, se mistura à terra. Agradecidos somos pela oportunidade que a casa nos oferece desse estudo. É um estudo meio longo, eu andei atropelando algumas partes aqui, porque 1 hora é muito pouco, para que possamos apresentar tudo isso de maneira mais tranquila, mais trabalhada, mais oportunizada, para que as pessoas realmente usufruam desse estudo que foi preparado. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a resistir a todas essas demandas que o tempo ocioso nos oferece, e passemos a utilizar o tempo como uma joia rara que nos é oferecida. Que Jesus, então, nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão João, que veio lá de Juiz de Fora